League, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende do momento que você esteja separando, reservando seu preciosíssimo tempo, nem que seja uma fraçãozinha, né, para ouvir, né, algumas observações que trago aqui semanalmente no nosso querido, amado e tão debatido Power Ranking. Chegamos ao final da semana 8, né? Então, bastante coisa já aconteceu, temporada tá voando como de costume e no Fantasy não seria diferente. Vamos ver aí as movimentações que tivemos aqui na estrutura do Power Ranking após semana 8. Simbora! 16ª colocação, meus amigos. Olha, não tem muito o que fazer aqui não, tá? Souza Dinosaurs, pra mim, mantém-se como o time com menor perspectiva essa temporada no momento, tá? E a briga aqui segue boa, com o 15º colocado, né? Os dois perderam mais uma vez. Souza Dinosaurs até tem uma vitória, mas houve um esforço hercúleo aqui para chegar aonde eles chegaram, e esse esforço continua sendo mantido para que a equipe permaneça nessa 16ª colocação e lanterna do Power Ranking, né? Então, assim, não tem muito o que fazer. O time segue apático, o head coach Kennedy não compete mais, diferentemente do nosso 15º colocado, o Campina Grande 13ers, também mantendo sua posição em relação à semana passada, que tem no seu head coach, Luiz Gustavo, pelo menos alguém que ainda compete, que briga, que quer ganhar, né, que quer a sua primeira vitória, que não entregou os pontos, que continua se movimentando, tentando melhorar a equipe. Tem um empate, né, não teve vitória ainda, mas, cara, não dá pra deixar todos esses fatores que eu acabei de levar em consideração de lado, à margem da nossa análise aqui. Hoje, sem dúvida alguma, há poucas perspectivas para o 13ers, mas há quase nada no caso do Souza Dinosaurs, né? Então, acho que hoje o Campina Grande 13ers, para mim, está à frente do Dino. 14ª colocação, aqui nós temos o Giants Borborema descendo uma posição em relação ao ranking da semana passada. Tá? A equipe do head coach Clemar fez boas semanas durante essa temporada, né? Não teve sorte nos seus confrontos, perdeu alguns jogos que poderiam ter ganho se tivesse uma sorte um pouquinho melhor. Isso é um fato. Só que dessa vez a equipe jogou mal, né? Perdeu mais uma semana típica de Christian McCaffrey, né? Não chegou nem a 10 pontos, se eu não me engano. Enfim, a equipe viu ainda o seu adversário ultrapassar os 100 pontos. Não foi uma semana feliz para o Giants Borborema, né, que até acredito que no papel tem uma equipe melhor do que o recorde sugere, né, e teve desempenho melhor também do que o recorde sugere, mas eu sei muito bem o que é isso, né, sofrer com os desequilíbrios no confronto, mas chegaremos lá. 13ª colocação, nós temos o João Pessoa Firebolts também descendo uma posição em relação ao ranking da semana passada. Por muito pouco a equipe do head coach Walter Alves não saiu com a vitória, né, num jogo que valia o cinturão da NFLPB League, por uma diferença, sendo preciso, de 0,84 pontos. Então, assim, um pelinho de sapo separou aí, que o cinturão separou o destino, né, do cinturão nas mãos de um time diferente essa temporada. Então, a equipe vem oscilando, né? Sofreu também com lesões, mas é uma equipe que, de certa forma, tem encontrado produções razoáveis, né? Tem, na medida do possível, sido competitiva. E aqui não tem muito o que fazer. Eu acho que o head coach, como sempre, em todas as temporadas, consegue extrair coisas boas de sua equipe. A ver, né, se no próximo jogo ou nos próximos 2 jogos a equipe consegue pelo menos uma vitória aí para manter ali no radar a disputa para playoffs, né? De repente o Wolverhampton pode chegar após a semana 10 e ajudar nessa briga, nessa reta final, e a coisa engrenar. Vamos ver, né, o que vai acontecer.
segunda posição nós temos Steel Eaters subindo 2 posições em relação ao ranking da semana passada. O head coach Danilo essa semana fez aquele feijãozinho com arroz básico, mas aquele básico bem feito, sabe? E fez o suficiente para sair com a vitória essa semana, né? Não dá para descartar jamais uma equipe que conta com Josh Allen da briga dos playoffs. Então, Steel Eaters aos trancos e barrancos, tropeços e levantada, segue brigando aí por uma estabilidade melhor em termos de vitórias aí para os Steel Eaters. Na 11ª colocação nós temos o Tampa Bay Buccaneers de Rodrigo Riff, menos uma posição em relação ao ranking da semana passada. Mais uma vez a equipe do head coach Rodrigo teve uma atuação regular. Não dá para dizer que a equipe foi mal essa semana, foi competitiva, mas enfrentou um adversário implacável, né? Enfim, não tem muito o que comentar aqui. A equipe tem boas peças para brigar para playoffs também, segue viva na disputa, mas precisa encontrar as vitórias com mais consistência, né? Até para ficar em melhor condição de brigar por esse wildcard aí que está bem disputado. 10ª colocação nós temos o Terrible Towers, toda vez eu me atrapalho. Terrible Towers Tyrants do head coach Matheus Pedrosa, companheiro de bancada de livecast, descendo uma posição em relação ao ranking da semana passada. Foi uma semana de bye de suas 2 principais estrelas, Jackson Smith-Njigba e Jahmyr Gibbs. Então, assim, não dava para esperar muita coisa. Ficou difícil, né, para o Triple T sair com a vitória e enfrentou um adversário duríssimo. Então, enfim, esse combo aí de fatores acabou levando a equipe a conhecer mais uma derrota. Veremos a real força atual do momento, né, da equipe do head coach Matheus nessa próxima semana, com o retorno de suas 2 principais estrelas. Na 9ª colocação nós temos o JP Cowboys, descendo 4 posições em relação ao ranking da semana passada. Não tem muito o que dizer, não tem muito o que salvar essa semana. Só para vocês terem uma noção do que aconteceu com a minha equipe, Bijan Robinson, que todo mundo conhece e tem uma qualidade indiscutível, fez a pior semana de fantasy de sua carreira nessa semana. Simplesmente. Pegando uma defesa que cedia mais de 100 jardas de scrimmage com tranquilidade aí para os running backs nos últimos confrontos. Bijan Robinson não produziu. Bijan Robinson, se eu não me engano, não fez 5 pontos. E aí, tem como as coisas darem certo? Não tem. Infelizmente, foi prejudicado aí pelos desfalques de Drake London e Michael Penix, os Falcons, né? E acabou sobrando para a sua estrela, né? Agora, juntar os cacos e seguir trabalhando. Essa é a tônica dos Cowboys, né? Em alguns momentos dessa temporada. A gente produz. Somos a 5ª maior pontuação entre todos os times da NFL PB League, porém somos o 3º time que mais sofreu pontos. A gente só fica atrás nesse quesito para Campina Grande 13ers e Souza Dinosaurs. Então a gente tem enfrentado duríssimos adversários, semana sim, semana também, e sempre temos que entregar ali pontuações boas ou ótimas, na maior parte do tempo ótimas, para poder sair com a vitória. Não foi o caso que aconteceu essa semana, longe disso. Tá aí, JP Cowboys, 9ª posição, caindo 4 posições, né? Certos head coaches reclamam, buzinam no meu ouvido quando suas equipes desempenham mal e caem uma grande quantidade de posições. Mas aqui, ó, a minha própria equipe também passando pelo mesmo critério, tá? Tá aí a prova da imparcialidade deste ranking. 8ª posição nós temos João Pessoa Gostes, descendo 2 posições em relação à semana passada. É a 2ª derrota consecutiva do head coach José de Gleison. Tem falado bastante durante essas últimas semanas, mas não tem entregado aquilo que tem falado, tá? Justificou até a derrota do grupo pela lesão de Drake London, mas ele possui outros bons nomes no seu elenco e
esses nomes têm que aparecer alguma hora mais cedo ou mais tarde. Não adianta ter um bom time apenas no papel, e o time dos Ghosts é excelente. Inclusive, ele foi um vencedor na trade que fez com o Campina Grande 13ers. Daniels não está jogando nesse momento por lesão, mas quando voltar, tende a ser um quarterback infinitamente melhor do que Jordan Love, pelo menos para fantasy. Então, ponto aí para José de Gleison. Vamos ver como sua equipe vai reagir agora nessa semana 9. Sétima colocação tá ele, JP Tedstruck, subindo 4 posições em relação ao ranking da semana passada, né? Talvez o head coach mais feliz essa semana não seja nem o líder, né, desse Power Ranking, mas seja o head coach Otávio. Venceu a minha equipe depois de passar a semana toda buzinando no meu ouvido, e ainda viu o seu Denvão da massa bater o Dallas Cowboys também, deste humilde torcedor. Então, foi um final de semana de futebol americano perfeito para Otávio, né? Emplacou a terceira melhor pontuação da semana no Fantasy. O Thunder tem uma vitória com autoridade para dar tranquilidade à equipe, né? E segue bem um cenário confortável aí, visando aos playoffs. Então, tudo fica tranquilo, né, pela parte do Thunder, e o head coach Otávio volta a sorrir. Poderia voltar a sorrir a partir da semana, mas tudo bem. Voltou a escolher a sorrir, voltar a sorrir essa semana 8. Faz parte. Brincadeiras à parte, Otávio está de parabéns, né? Apesar de toda a corneta, eu sempre elogiei a equipe do Thunder quando precisou elogiar. E defendi, inclusive, de outros analistas, viu? Posição 6, nós temos o São Pedro Steelers, do head coach Rafael, né? Dizem que a sorte acompanha os bons, né? E acho que foi isso que aconteceu com os Steelers essa semana. Não foi uma atuação assim no padrão que os Steelers podem entregar. Pode entregar mais que isso, mas foi suficiente para sair com a vitória, consolidar o bom momento, e também fica numa posição bem confortável, pensando aí em uma das vagas de wildcard para playoffs, né? Então, excelente trabalho o head coach Rafael vem fazendo essa temporada. Quinto colocado, abrindo o top 5, merecidamente, Paraíba Squires, do head coach Gustavo Lacerda. Sobe 2 posições em relação à semana passada. Então eu acredito que muitos achavam que após a lesão de Joe Burrow, o head coach Gustavo teria perdido a temporada, né? Até porque a sua principal estrela também dependia de Burrow, que é o Ja'Marr Chase. Só que não foi isso que aconteceu, né? Ele se reinventou, trocou por Daniel Jones, que vem fazendo uma sólida temporada para a surpresa de todos, de fantasy e da NFL vida real, tá? Então, pois quem achou que a equipe do Squires era carta fora do baralho, né, após aquela fatídica semana da lesão de seu quarterback, se enganou pesado. E eu sempre digo e repito, não dá para descartar a equipe do tricampeão. Gustavo vem fazendo um trabalho sólido, a equipe tem tido resultado e desempenho. Então, depois de um começo difícil, ajustou ali as coisas, e a equipe dos Squires vem numa ascensão bem bacana. Quarta posição, nós temos o JP Galo Hawks. Que é isso? Desceu uma posição em relação ao ranking da semana passada, mesmo ganhando, fazendo quase 100 pontos. Como é que isso pode ter acontecido, Will? Que isso é um absurdo. Não é um absurdo, meus amigos. A gente está falando do topo, da excelência deste ranking, tá? Então, é até curioso, sim, o JP Galo Hawks ganhar, ter um desempenho excelente, ter resultado. A head coach Fabrício continua de parabéns, tem feito um sólido trabalho, né? Vem mantendo a liderança, aliás, vinha mantendo a liderança da divisão Q. Só que essa semana ele viu um adversário direto vencer o seu confronto também, ultrapassar nos critérios de desempates, que é em pontos totais, e tomar a liderança da divisão, e a equipe mais quente do momento. Então, assim, o fato do JP Galo Hawks cair uma posição, tá em quarto lugar, que é muito digno,
não diz respeito ao próprio Galo Hawks, mas é porque o momento de uma outra equipe se sobressaiu ao excelente momento do JP Galo Hawks. Então é muito mais mérito de quem o ultrapassou, que foi o Paraíba Black Wolves, que abre o pódio na terceira posição, ganhando uma posição em relação ao ranking da semana passada. Eu precisava premiar a equipe dos Lobos aí com pódio essa semana, não tem jeito. Eu falei no livecast, é a equipe mais quente do momento. Eu diria mais quente até mesmo do que o próprio Big Middle Roosters, tá? Fez o melhor desempenho dessa semana, com quase 120 pontos. Jogadores chaves jogando muito. Então Black Wolves aí, pela primeira vez no pódio e de forma merecida, já vem conquistando espaço nesse ranking e na própria NFL PB League, gradativamente, sempre com ótimas atuações. Enfim, o momento está irretocável aí para os Lobos. Medalha de bronze no momento e ó, certa pontada para cima. Segundo colocado, nós temos o fenômeno de sempre, né? A equipe do head coach Fernando Jorge, Bessa Nationals, mantém o seu segundo lugar, né? Esse time, temporada sim, temporada também, sempre arruma jeito de estar entre os favoritos, de estar sempre no topo, estar brigando. Ele possui o que eu acredito ser o league winner da temporada, que é Jonathan Taylor, jogando muito, mais de 60 pontos nas 2 últimas semanas, já vinha arrebentando nas semanas anteriores, vinha tendo o wide receiver 1 até a sua lesão, o wide receiver 1 da temporada, Puka Nacua, que deve voltar essa semana, então tudo deve estar certo. Então, cara, Bessa Nationals é forte candidato ao título, tá? O tão sonhado e merecido título merecido, ó, de temporadas atrás. Vamos ver aí se a equipe sustenta esse bom nível. E na liderança nós temos a mesma equipe da semana passada, o Big Meadow Roosters, né? Foi uma semana de adversidades para a equipe do head coach Vicente. Perdeu um jogador excelente em ascensão, que foi Ken Scarborough, running back dos Giants, lesão feia. Então é sempre lamentável, né, quando um jogador perde uma temporada ou tempo por lesão, independentemente de qual time você torce, ou se ele está no teu time de fantasy ou no time do colega, é sempre lamentável. Os caras vivem disso, enfim. Mas assim, manter a equipe do Big Middle Roosters, apesar dessa adversidade, no topo é uma medida natural até, né? É o atual detentor do cinturão, é o atual detentor do maior recorde de vitórias em sequência. Então tem outras equipes batendo na porta querendo tomar esse lugar, mas vão ter que esperar mais um pouquinho, porque o Big Middle Roosters até agora não deu sinais, né, de que está a fim de deixar alguém tomar o seu lugar. Então vamos ver aí, essa semana vai ter um duelo entre duas equipes desse pódio, né? O próprio Big Middle Roosters contra o Paraíba Black Wolves, jogão, né? E trarei os comentários aí no nosso grupo da NFL PB League na quinta-feira. Meus amigos, está entregue mais um Power Ranking para nossa conta. Espero que gostem, que critiquem, elogiem. O debate é sempre bem-vindo. Então, um grande abraço aí para vocês, excelente semana, que vem aí mais uma ótima semana de NFL para a gente curtir e assistir aí os jogos que for possível. Então, grande abraço mais uma vez a todos, valeu, tamo junto!